Olá, sejam bem-vindos ao Café com Segurança. Todas as sextas-feiras, às 7h15, horário de Brasília, temos um encontro marcado para o compartilhamento solidário de conhecimentos entre os melhores profissionais relacionados com a segurança e a saúde do trabalhador. Na contribuição com os melhores temas da atualidade, um belo café com Iva Bela. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, Iva. Tudo bem, minha querida? Estamos aí mais um café Tudo com ótimo. segurança. Exatamente, mais um café com segurança. Hoje eu não estou com a minha caneca do café com segurança porque eu estou em viagem e acabei achando que voltava antes, não trouxe a minha caneca. Não, sem problema. Mas de qualquer forma tem café ali. e com muita segurança, não é, professor? Segurança sempre. Aí vou estar distribuindo aí a simpatia e a alegria por todo o Brasil, né, Iva? Oh, obrigada. Sempre muito, muito gentil você, professor Hércules. Então, eu sou a engenheira Iva Bela, esse é o programa de toda sexta-feira, o Café com Segurança. Hoje nós vamos estar complementando o assunto do qual nós começamos a falar no nosso primeiro encontro com o professor e engenheiro Hércules Medeiros. Esse professor que tem muito conteúdo, que traz muita informação voltada à nossa área, então não poderia ser diferente, né? 2 encontros para resumir, né? Falar de uma forma resumida. Porque se ele for trazer mesmo conhecimento aqui, vai ter que ser todas as edições do Café com Segurança. Mas enfim, professor, eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui já te conhecem, mas por favor se apresente, a casa é sua, sinta-se à vontade. Sinta-se, na verdade. Bem, falando rapidamente, né? Meu nome é Hércules Medeiros, prazer para quem está entrando agora, né? Me apresentar um pouco, falar um pouco da nossa experiência. Sou engenheiro de segurança do trabalho há um pouco mais de 10 anos, né? A gente trabalha na área da segurança do trabalho e eu tive uma boa sorte, uma boa oportunidade, porque eu fui adotado, né, por um professor meu que desde a época que eu fui aluno era uma referência aqui no estado. E eu passei todo esse tempo aprendendo, trabalhando com ele, desenvolvendo atividades, e ele me abriu muitas portas que levaram hoje à Associação Piauiense de Engenheiros de Segurança do Trabalho. Hoje eu estou como presidente, fui reeleito recentemente, né, como presidente da Associação Piauiense de Engenheiros de Segurança do Trabalho. A minha graduação é em Engenharia Civil e Engenharia Elétrica, né, eu tenho essas 2 graduações na parte de engenharia. Gostava de números, antes disso eu me formei em matemática, então assim, estudava bastante. O pessoal brinca perguntando, professor, você só estudava? Não namorava muito, só tive a namorada. Mas, enfim, e aí, essa carreira dentro do sistema, né, a gente fez aqui no Piauí um congresso de engenharia de segurança do trabalho, o CONEST, que a Iva sempre vai, eu sempre encontro com ela, né, um congresso que foi no nosso ano aqui em 2019, abriu bastante portas, né, ficou uma coisa mais, a visibilidade boa, e aí isso culminou com a nossa eleição para a Mútua. Hoje eu também estou como diretor da Mútua aqui do Piauí. Okay? Então, assim, a experiência que a gente tem ao longo desses anos também foi complementada pela questão da sala de aula. Eu sou professor do Instituto Federal também desde 2009, né, então já tenho uma carreira lá dentro na parte de segurança do trabalho, no curso de segurança do trabalho. E também, hoje eu ministro aula nas faculdades aqui de Teresina, né? Eu sou de Teresina, sou de Piripiri, minha amada cidade, mas moro em Teresina desde 2003. E aqui nas faculdades de segurança do trabalho, nas pós-graduações de segurança do trabalho, a gente tem 5 aqui. Graças a Deus eu recebi convite do aluno nas 5, né? Então, assim, tanto na parte acadêmica quanto na parte prática, a gente trabalha já há um bom tempo com a parte de segurança do trabalho, né? Comecei, como falei, na aba do professor Edilson, que a Iva também conhece, né? O meu mentor, a pessoa a quem eu admiro, a quem eu sempre escuto os conselhos. E durante esse tempo eu fui aprendendo, aprimorando, e assim como a Iva fala, a gente sempre está aprendendo, sempre tem uma coisa nova, sempre, todo dia. Né? Hoje até, inclusive, a gente vai falar já de a Iva combinou comigo na quarta-feira já sai uma nova atualização que já vai ser tema de outra pessoa, né?
Assim, talvez seja tema de outra pessoa, e foi a Instrução Normativa 128, que saiu essa semana do INSS, que já muda toda a figura, já muda todo o cenário, mas é uma coisa muito bacana. Então, eu espero, assim, com esse conhecimento, poder contribuir hoje mais uma vez e agradecer aqui a oportunidade de estar com a nossa amiga Iva, que é uma pessoa que é vista pelo Brasil inteiro, né, que é admirada pelo Brasil inteiro, e o convite dela sempre é bem-vindo aqui para a gente. Que honra, meu caro colega, né, te ter aqui e receber esse carinho, né, nesse Café com Segurança. Já vi que esse café promete, né, não vai ser só conhecimento. E eu fico muito lisonjeada de um profissional, né, de um professor, de um engenheiro tão reconhecido também, né, de falar, né, de manifestar aqui para o Brasil todo, que nesse momento nós temos aqui, Hércules, gente de todo o Brasil, né, e se for citar os nomes aqui, a gente vai ficar a live toda falando, mas assim, a gente recebe o carinho de cada um de vocês. De novo, eu peço, manda esse aviãozinho para que essa informação chegue a demais pessoas, como o professor Hércules falou, né? Toda semana tem uma novidade, e o intuito do Café com Segurança é justamente isso, trazer atualidades. Professor, então a gente já poderia começar fazendo uma contextualização sobre essa instrução normativa dessa semana, né? Para poder já manter os nossos telespectadores, né, assim dizendo, informados, né? Porque, assim, na maioria das vezes, né, na correria do dia a dia, a gente não tem tempo de estar acompanhando tudo isso, né? Então, assim, eu me preocupo sempre que o Café de Segurança traga essa informação na sexta-feira para que nós começamos a segunda-feira já com essas informações. Se você sentir a vontade de falar um pouquinho, né, sobre essa novidade que temos aí, sim, né? Sim, a casa é sua. Vamos lá. Primeiro, falando rapidamente do E-Social, né, para o pessoal que perdeu a primeira live, infelizmente não ficou gravado, né, Iva? O Instagram em si, né, já não salvou. Mas vamos lá. O E-Social cumpre um cronograma, né, que foi estabelecido, e aí a gente tinha lá 4 grupos de empresas e 4 fases, né? Os 4 grupos eram baseados no porte das empresas, no tamanho das empresas. O primeiro grupo era o grupo de empresas com faturamento em 2016 superior a 78 milhões. Então, essas empresas são as maiores empresas, né? E a gente tem no Brasil, em porcentagem, aproximadamente 0,2% de empresas de grande porte, né? Que se coloca assim, as empresas que têm esse faturamento, né, acima de 78 milhões. O grupo 2 eram as empresas com faturamento até 78 milhões, isso lembrando, né, em 2016, e que não eram optantes do Simples Nacional. Okay? Então essas aí eram as empresas do grupo 2, as empresas do grupo 3 já eram as empresas optantes do Simples, né, que eram as microempresas, empresas de pequeno porte e o microempreendedor individual, que assim, é uma coisa espetacular, como tem crescido bastante essa modalidade, né? Tem crescido linha de crédito, tem crescido as facilidades junto ao Sebrae. Então, o microempreendedor individual, o EPP e o ME são as empresas do grupo 3. E essas empresas correspondem a mais de 99% em quantitativo, né? Não em quantidade de empregos, não em quantidade de pessoas envolvidas diretamente, mas em quantidade absoluta, correspondem a mais de 99% dos CNPJs do Brasil. Então, assim, e o quarto grupo, né, é o grupo das entidades, dos órgãos públicos e das entidades internacionais. Então, quando a gente fala do faseamento, né, são as fases em que foi implementado esse E-Social. Inicialmente, a gente teve as fases que o pessoal chama de fase de tabela, né, que são a fase para fazer os registros. Então, esse aí foi o primeiro passo, que foi para colocar todos os dados e cadastrando todas as empresas. E aí, posteriormente, vieram as fases 2 e 3, que trazem os eventos periódicos e os eventos não periódicos. O que é interessante a gente destacar dessa questão dos eventos, né? Temos eventos periódicos, e vacilo aqui. Tem eventos periódicos que eles, também na parte da segurança do trabalho, tem eventos periódicos e não periódicos, mas esses eventos periódicos e não periódicos ainda não tinham entrado, né, nas fases 2 e 3. E aí na fase 4 é que entraram os eventos de SST. Inicialmente eram mais eventos, né, eram 7 eventos, estavam previstos, que voltarão a ser bem mais até, né? Mas agora, no dia 10 de janeiro de 2021, entraram em vigor aí 3 eventos da parte de SST. Foi o evento S2210, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, a CAT, o S2220, que são os atestados, que na verdade assim, é um monitoramento de saúde ocupacional, né, um monitoramento de saúde do trabalhador.
E esse monitoramento é feito através de exames, é feito através de consultas, e aí com isso vai emitido os atestados de saúde ocupacional. Então esse monitoramento, na prática, é feito com esse documento do atestado, que agora vai ter as suas informações colocadas lá também no E-Social. E o outro evento, o quarto evento, que esse foi o que causou o grande rebuliço, todo mundo correu, todas as empresas indo atrás e tal, que é um evento inicial, né? Que é o evento S2240, é um evento que não é um evento de tabela, mas é um evento que vai mandar dar informação e se não houver modificação, ela permanece lá. Só esclarecendo para o pessoal o que é o E-Social. Assim, muito se fala de E-Social, isso aqui, tal. O E-Social é apenas uma plataforma para preenchimento de dados. Não tem nada assim, o E-Social não tem nenhuma legislação nova, não traz nada específico. A única coisa é que o governo quer essas informações. O que é o grande problema, né? Um grande passivo que a gente tem do governo federal, do orçamento federal, né? É a questão da previdência, é um valor absurdo. E muitas empresas deixam de contribuir com a previdência social. Então, agora sim, nós temos, eu costumo dizer que nós temos a aplicação da higiene ocupacional, né, a aplicação dessas informações em 3 âmbitos. A gente tem no âmbito trabalhista, aí no âmbito trabalhista nós temos o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade. No âmbito previdenciário, aí nós já temos a questão da aposentadoria especial, né? E a terceira seria a questão da prevenção. A prevenção é para você evitar uma exposição que gere insalubridade ou que gere aposentadoria especial. Mas, enfim, das 3, o que é que o governo precisa, assim, o que é que o governo vê que é necessário ter essa informação mais cedo? A aposentadoria especial. Por quê? Porque ao ter direito à aposentadoria, o trabalhador vai ter que começar a contribuir com uma taxa diferenciada, né? O AGFIP, como as pessoas conhecem, né? Essa guia de recolhimento vai ter que pagar um valor a mais. Ou seja, nós temos lá no Decreto 3.048, que regulamenta a Lei 8.203, nós temos 3 situações que dão direito à aposentadoria especial. As situações, né, são com 15 anos, com 20 anos ou com 25 anos. Para cada uma dessas situações, como o trabalhador vai ter menos tempo de contribuição, ele tem que também pagar, então, a contribuição maior de INSS. Então, se ele trabalha sujeito a uma situação que dá aposentadoria especial com 15 anos, então ele tem que pagar 12% a mais, né, do seu INSS. Além de pagar o INSS normal, ele paga uma porcentagem de mais 12%. Se ele vai se aposentar com 20 anos, então tem que pagar mais 9% além do que já vai recolhido. E a via de regra, né, que a maioria dos trabalhos que dão direito à aposentadoria especial é com 25 anos, então vai ter que pagar 6% a mais. Então a gente tem 15, 20, 25 anos. Só para fazer uma breve contextualização, a gente coloca o seguinte: via de regra são 25 anos. A gente tem 2 situações que dão direito com 20 anos, que é o quê? Quem trabalha com asbestos, que hoje em dia já está proibido no Brasil há bastante tempo, né? A maioria das empresas que ainda pode ter algum trabalho com asbesto seria para retirada, como por exemplo tubulações, né? Tem muitas tubulações antigas, até reservatórios de caixa d'água, né? Que era com esse fibrocimento de amianto, de asbesto, né? Quem trabalha com esse material tem direito à aposentadoria especial com 20 anos. E também quem trabalha em minerações subterrâneas, é importante destacar, porque nós temos mineração em lavra, temos outros tipos de mineração que não é a subterrânea. Quem trabalha em mineração dentro do chão, né? Mineração subterrânea, e não é lá na frente de produção, aí é com 20 anos. E a única aposentadoria especial que dá direito com 15 anos é quem trabalha em mineração subterrânea lá na frente de produção. Como a gente costuma brincar dizendo, lá quem está fazendo o buraco lá, né? Então isso aí é quem tem direito com 15 anos. Os demais casos, aí é com 25 anos. E aí, lembrando que nesse anexo 4, lá no Decreto 3.048, quem tiver essa curiosidade, está lá no anexo 4. Eu estou falando isso por quê? Porque sempre tem um colega que está me perguntando, professor, isso aqui, onde é que eu faço esse enquadramento e tal? Você vai lá no anexo 4 do Decreto 3.048, lá tem a lista dos agentes. Só uma observação aqui, nós temos também, quando se fala de agentes químicos, é importante a gente verificar também que tem alguns que estão na LINAC, o LINAC, né? É a Lista Nacional de Agentes Carcinogênicos para Humanos. Só lembrando que, nessa Lista Nacional de Agentes Carcinogênicos para Humanos, nós temos que observar 3 pontos. Primeiro, que ele tem que ser carcinogênico, ou seja, tem que ter a classificação 1. Segundo, que ele tem que ter um número CAS, né? Então, também ele vai ter que ter esse número CAS, beleza? E aí ele vai ter que estar previsto nessa legislação. Então, assim, está na LINAC, ter número CAS e ser carcinogênico para humano. Então, a partir dessa classificação aqui,
você também pode colocar ele além do que está lá no decreto 3048. Então, voltando aqui à história, voltando aos eventos do E-Social, né? Rebobinando, voltando para lá, tanta coisa que a gente acaba... Voltando para o E-Social, o que foi o grande problema? Que esses trabalhadores, como terão que contribuir com o INSS maior, com a GFIP maior, terão que contribuir com mais para a Previdência, o governo, obviamente, quer arrecadar esse dinheiro. Então, colocou esse evento aí como a prioridade, né? Então, já foi lançado agora, no dia 10 de janeiro de 2022, para fazer a informação. Por quê? Porque agora o governo vai saber quem são as empresas que têm essas informações. Ó, a empresa está informando. Se a empresa não informa, aí já vai automaticamente, né, poderá ficar sujeito à multa. Lembrando o seguinte, novamente eu volto a dizer, o E-Social é apenas uma plataforma, né, que vai receber esses dados. Agora, a partir do momento que a empresa não fornece esses dados, né, o que o governo, o que a plataforma entende? Que ela não tem, ela não elaborou o LTCAT. Então, assim, a legislação, né, diferentemente da legislação trabalhista, a gente tem as normas regulamentadoras, tem lá na NR 28 dizendo quais são as penalidades. Para a questão previdenciária, como é para o governo arrecadar, então é uma lei, né? Não é nem uma norma regulamentadora. É uma lei que estabelece quais são esses agentes nocivos e também qual é a penalidade. Aí a gente vai lá no decreto 3048, no artigo 283, e tem dizendo que para as empresas que não elaborarem LTCAT ou mantiverem desatualizados ou com informações não fidedignas, né, com informações falsas, poderão estar sujeitos, né, à multa. Lá no decreto 3048 falam um valor que começa em R$6.000 e tal, mas nós temos hoje uma portaria, né, do Ministério da Economia, essa portaria já é de 2019, de 2021, do Ministério da Economia, que fala que esses valores aí podem chegar até 240 mil. E aí o que acontece? Qual é o objetivo do LTCAT? O LTCAT é um documento que vai embasar a emissão do PPP, né, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, esse PPP, cada trabalhador tem o seu PPP, é um documento individual. E hoje, o que está sendo o grande problema? O trabalhador chega para se aposentar no INSS, aí diz, eu quero me aposentar, certo, cadê o seu PPP? Ele contrata alguém, a pessoa faz um PPP e apresenta. Tá, beleza, e cadê o LTCAT? Não tem. Tá, aí vai contratar alguém para fazer um LTCAT extemporâneo, né? Só lembrando que a legislação, a IN 77, né, tinha descrevendo nela, que poderia ser aceito outros documentos, como o PPRA, o PCMSO, o PGR, o PCMAT, que tivessem a mesma estrutura do LTCAT. Só lembrando que a gente vai já falar a respeito disso, a IN 77 ela foi revogada agora pela IN 128. Está quentinha, né? Saiu no dia 28, foi publicado no dia 29, então está bem recente. A gente vai fazer talvez até outra live falando só sobre ela. IN 9, né? Para substituir a 77. O texto é bastante parecido até, mas aí já a gente vai falar disso. Então, assim, agora não tem mais essa questão de, vou elaborar um LTCAT temporário. Não, agora as empresas vão ter que ter essas informações lá para o E-Social, né? Vão ter que mandar essas informações no E-Social. Mandar informação no E-Social não significa que a empresa está salva. A empresa tem que ter o documento comprovado. O ponto interessante é, quando essa informação vai para o E-Social, vai ter lá dizendo quem é o profissional responsável pelas avaliações, ou seja, pela elaboração daquele LTCAT, né? Então, assim, no mínimo já vai ter que ter alguém pelo menos assinando, que o pessoal fala, vou ter que alguém, mas posteriormente eu deixo até o recado para quem estiver assistindo, né? Posteriormente, isso daí também vai ser fiscalizado, essa parte. Tanto pelo profissional, porque hoje não tem um filtro, hoje qualquer, tipo assim, se algum de vocês que já opera o E-Social for lá e colocar os dados de um profissional, não vai ter nenhum filtro, não vai ter nada que restrinja. A única restrição que tem hoje é para a questão de quem está fazendo o envio. Por exemplo, o Hércules vai fazer um envio para a empresa da Ivabela, para a King. Tá, beleza. A King precisa registrar uma procuração lá no ECAC, dizendo que quem vai mandar é o meu CPF. Então, essa é a restrição. Agora, não tem uma restrição do profissional que eu vou estar informando. Tipo, vou dizer, quem está fazendo quem colocou os dados desse LTCAT foi a Ivabela. Então, o CPF dela é esse. Não vai ter nenhuma restrição no sistema quanto a isso. O que ainda pode ser uma falha, porque assim, muitas vezes as pessoas podem estar usando de má fé. Pode estar usando, pega o nome de um profissional que conhece, tal, colocou ali, manda, depois eu acerto com ele, e se não acertar, né? Então, ainda considero esse um ponto a ser ajustado, né? É interessante que
A IVA, assim como eu, a gente faz parte de grupos de trabalho, de grupos nacionais da segurança do trabalho, né? A NEST, a gente representa também. Deixar um abraço especial para o meu presidente, né? O nosso grande amigo Benvenuto, uma pessoa que eu tenho profunda admiração e respeito. E a gente, como representante do sistema, como representante da categoria, né, faz essas sugestões sempre, né? O grupo de trabalho que vai para a Câmara Especializada de Engenharia e Segurança do Trabalho manda para lá. A gente participa das reuniões e esse é um dos pontos que eu bato bastante, que nós temos que ter essa restrição, porque assim, muitas vezes o profissional pode estar sendo lesado por não ter liberado, por nem saber muitas vezes, né, que está sendo colocada essa informação. Então, o que acontece? Como esses dados entraram, né, em vigor, os eventos entraram em vigor agora no dia 10 de janeiro. Beleza, o S2240, o S2210 e o S2220. Muitas empresas acharam, não, agora não vai, tá? Outras correram, outros estavam atrás. Sim. E aí deu o E-Social que fala, né, no regulamento do E-Social, na instrução normativa que também foi feita para isso, disse, a partir do dia 10 de janeiro vai começar a obrigatoriedade das informações, e a partir do dia 10 de janeiro os PPPs, as informações que vão para os PPPs, serão apenas eletrônicas, ou seja, todas as informações vão estar constando do que foi colocado lá no sistema do E-Social, né, para emissão do PPP. Até o dia 10 de janeiro ainda é o PPP manual, quer dizer, manual assim, né, vai editado. Mas a partir do dia 10 de janeiro de 2022 já vai ser o PPP eletrônico. O que acontece? Muitas empresas não acreditaram e tal, e foi aquela confusão. E dia 15 de fevereiro era a data que tinha para se lançar esses eventos, né? A data inicial, ok? Por quê? Porque o dia 15 do mês posterior ao acontecimento do evento é o dia que pode ser informado. Tipo, em março, mês passado. Mês passado a empresa da IVA admitiu 5 pessoas. Então, essas pessoas podem ser cadastradas na social, os eventos delas podem ser lançados até o dia 15 de abril, né, do mesmo ano. Então, assim, temos mais 15 dias depois de encerrar o mês, exatamente por conta desse intervalo aí para a empresa se adequar. Mas as empresas não acreditaram, ficou naquela, vai ou não vai, e 2022, ano eleitoral. O que foi o resultado disso? Não, então vamos fazer aqui, aí saiu uma portaria, né, do Ministério do Trabalho e Previdência. O ministro, o Onyx Lorenzoni, já vinha falando há algum tempo que iria prorrogar, ia dar mais um prazo para as empresas e tudo. E exatamente por ser um ano eleitoral, foi o que acabou acontecendo. Ele oficializou isso através da portaria 334, que saiu um dia antes da nossa última live. Né? Saiu, quer dizer, ela foi editada no dia 17, foi publicada no dia 18, né? E essa portaria, uma portaria pequena, né? E falava lá no seu parágrafo único, né? Falava que as empresas não serão autuadas, não serão multadas até o final de 2022, né? Aí isso tem gerado um grande embrólio, né? Uma grande discussão a respeito disso. Mas as empresas continuam obrigadas? Sim, continuam obrigadas, não mudou nada em relação ao cronograma. Tá, mas se é obrigada e não é multada? Bem, isso aí mais tarde é que vai se saber, né? Por que eu falo isso? Porque assim, deu 2023, aí vamos fazer aqui, a empresa foi fazer análise, deixa eu fazer a análise aqui dessa empresa. Tá, beleza, deu janeiro de 2023, vamos ver o que ele tem lá. Foi informado quando? Não, foi informado só em junho de 2023. Bem, era para você ter informado em janeiro, né? Você me informou. Então, ano passado, dizer que você não ia ser multado ano passado. Dizer que você não vai ser multado esse ano. Então foi multado... Enfim, tá esse grande limbo aí. Ninguém sabe o que vai resultar realmente. Agora, se sair uma portaria do ministro, o próprio ministro editou essa portaria, né? Temporariamente está nessa situação aí que muitas empresas estão, eu diria assim, se confiando nesse adiamento. Mas o correto é, se você for fazer os lançamentos, coloque no dia 10 de janeiro, porque no PPP eletrônico do trabalhador vai estar o dia 10 de janeiro. Então, assim, essa portaria 334 gerou esse pequeno alvoroço, né, que já foi, aí tem mais de um mês, né? E aí, quando foi no dia 28, saiu a nova instrução normativa do INSS, instrução normativa 128, né? E essa instrução normativa 128, ela veio, revogou várias medidas provisórias, várias outras coisas, entre as quais revogou a IN 77, né, que tinha a versão mais nova em 2015, e que fala exatamente da questão, né,
de como tratar essa aposentadoria especial, né? De como proceder, quais são os procedimentos, requisições e tudo, para a questão da aposentadoria especial, né? Para dar andamento. E aí, assim, trouxe alguns pontos, como, por exemplo, o monitoramento biológico, né, mudou em relação ao PPP anterior. Enfim, é uma coisa muito extensa, né? Hoje a gente está citando ela aqui, só o ponto principal é a IN77 já foi substituída, né? A questão do LTCAT, que tinha sua estrutura dada também na IN77, né, foi modificada, né? Quer dizer, desculpa, foi mantida, a estrutura da IN77 ainda foi mantida, mas alguns outros pontos mudaram, né? Como a gente falou, essa questão do monitoramento biológico, inclusive tem algumas pessoas da questão do Conselho de Medicina, né, que de certa forma ficaram se sentindo um pouco menos à vontade, porque tiveram também modificações em relação à questão que eles colocam, né? Eu tenho que ter aqui o meu sigilo médico, né? E lá agora, para a questão do sigilo médico, já tem um pouco mais de restrições. Por quê? Por conta de, muitas vezes, se tinham situações um pouco fraudulentas, né? A empresa, por exemplo, o trabalhador ia se afastar, a gente vê empresas grandes, call center, né? Vamos supor, o call center chegava, tinha um médico em um posto de saúde, o pessoal, tem um médico de um posto de saúde ali que está emitindo lá, o cara... E aí, como tinha no atestado lá o sigilo médico, não precisava colocar nada. Então, agora já está com um pouco mais de restrições, né? Quando vai se colocar também do B31, B91, então isso aí já deu uma modificada. Mas a gente vai falar um pouco mais, depois a gente fala um pouco mais a respeito da instrução normativa, né, 128 que saiu. Isso aí vai dar muito pano para mangas ainda. A gente vai ver quais são as repercussões que ainda vai dar. Mas assim, é uma novidade, aconselho o pessoal a dar uma olhada nela, já dá uma lida. Mas eu acho que o ponto que é importante se focar nesse momento é exatamente em fazer o lançamento desse S2240, em buscar a conscientização das empresas, né, buscar parcerias com os diversos órgãos envolvidos, né, com as diversas entidades, e aí entra principalmente o CRC, né, um grande parceiro que nós temos que procurar são os contadores, porque os contadores têm uma grande credibilidade com a empresa, porque é quem está 24 horas com a empresa, né? Nós somos contratados como consultores e dependendo de alguma empresa maior que possa manter um vínculo, né, a gente pode permanecer, quando eu falar a gente, nós profissionais de segurança do trabalho, mas quem tem a obrigatoriedade realmente mensal, quem vai estar acompanhando, é o sistema de contabilidade, né? Então, assim, buscar essas parcerias, eu aconselho isso para os profissionais, né? Ter a parceria também, porque falando em parcerias, a gente tem o Abril Verde, que está começando hoje, né? Até deixar um abraço para todos os prevencionistas aqui presentes. Aqui no Piauí a gente está com uma programação bem bacana. E nessa programação a gente tem a questão de visitas a CRC, CRM, OAB, todos esses entes envolvidos, porque essas parcerias são importantes, porque todo mundo está fazendo o quê? Está ajudando a empresa, está ajudando o empregador, né? Que é um ponto muito importante que eu gosto de destacar em palestras, em eventos, que é o seguinte: só existe emprego porque existe o empregador. Então, assim, a gente tem que buscar sempre dar esse apoio, né? Sempre fazer essa parceria com o empregador, mostrando para ele qual é a forma mais fácil. E aí, através de conselho de contabilidade, né, de um jurídico que a empresa tiver, ou de um consultor, tem um advogado que não é contratado pela empresa, mas que sempre está fazendo essa consultoria. Então, é interessante fazer esse bate-bola também. Verdade. Professor Hércules, nós temos aqui uma pergunta lá do Software em Espaço Confinado, pergunta o seguinte: bom dia, o informe no E-Social, só agentes acima do limite de tolerância? Não, na verdade, assim, temos a questão dos eventos acima do limite de tolerância para os químicos, né, que se coloca isso aí, para o ruído, mas para os demais é importante informar a presença, né? Importante informar a presença mesmo que esteja abaixo do limite de tolerância. Isso é o que tem lá no MOS, né? No Manual de Orientação do Social. Boa pergunta essa aí. Perfeito. Uma coisa que até o pessoal tem gerado pergunta muita dúvida, né? Inclusive, nessa questão, o que tem no PGR tem que ser informado ao E-Social, né? E aqui eu já aproveitando o gancho aí do professor Hércules e quero dizer o seguinte, né? São coisas diferentes, são legislações diferentes, porém,
o monitoramento no ambiente de trabalho ele tem que estar igual. Não pode dizer uma coisa no PGR e no LTCAT está divergente. Então, a gente tem que estar sempre atento, né? A importância de ser o mesmo profissional, né? Da equipe estar ali, se não for o mesmo profissional, mas a equipe trabalhar junto, porque se quem elabora o PGR coloca uma informação, e quem vai lá e elabora o LTCAT e coloca outra informação, já vai divergir, né? Então, assim, já vai ter um alerta. Olha, essa empresa aqui tem alguma coisa que não está, né, que não está correto. Alguém errou, alguém fez algo que não estava nos parâmetros, né? Então, fique bem atento a isso. Apesar do PGR não ir para o E-Social, mas numa eventual fiscalização trabalhista, né? Isso pode implicar num passivo para a empresa, para o profissional que está elaborando. Então, tem que ficar sempre atento a essas questões, né? E os riscos que vão para o LTCAT, né, para o E-Social, somente os riscos químicos, físicos e biológicos, né? No PGR, a gente já contempla um pouco mais os ergonômicos, acidente, né, e tudo mais. Só fazendo esse breve apanhado aí, professor Hercules, e assim, já que a gente está falando desse assunto, eu posso dizer nesse momento que, como nós temos também empresários que nos acompanham, quais são os benefícios? O senhor pode citar para a gente? Você, na verdade, né? Desculpa. É a força do hábito, gente. Você não tem jeito, vai, sai. Sim, Você pode citar para a gente quais são as vantagens que as organizações têm, né? Em função do E-Social, o que vem junto, né, com todo esse informe, para que nós tenhamos ciência, né, de também os benefícios, a não ser só essa parte fiscal. Bem, vamos lá. Só complementando esse ponto que você falou do PGR e o LTCAT, né? É uma coisa até interessante da gente destacar o seguinte. O LTCAT é um documento que é feito conclusivo, né? Gosto até de colocar assim. Não é um evento inicial. É um evento inicial, mas não é um evento de tabela, né? É um evento inicial, mas é um evento conclusivo, ou seja, o profissional ou a empresa que vai contratar para fazer aquele documento, né? Para chegar... É um documento que tem uma constatação. Então, vamos supor, o documento foi feito em dezembro de 2021 para atender o E-Social ainda, tá? A sua empresa fez em dezembro de 2021, elaborou esse LTCAT. No dia da elaboração desse LTCAT, você ia ter lá, sei lá, 4, 5 agentes que estavam acima do limite de tolerância, então a empresa naquele ponto ali estava enquadrada, tinha que pagar a aposentadoria especial e tudo. Ao mesmo tempo, essa empresa também contratou a consultoria da Ivabela para fazer a questão do PGR, né? E implementar o GRO. A Ivabela reconheceu os riscos, aí fez um trabalho, vamos fazer aqui um trabalho, vamos ver como é que a gente vai conseguir desenvolver metodologias aqui de proteção coletiva, se não deu a proteção coletiva para a proteção individual, para chegar a neutralizar esse risco aí, chegar a deixar esse trabalhador numa situação saudável, né? Então, no mês de janeiro, foi começado a implementar, fevereiro, quando foi em março, né, aí você colocou, eu vou colocar aqui um acompanhamento, uma avaliação trimestral, para ver como é que foi. Tá, beleza. Após 3 meses, se verificou que esses limites estão, né, que esses valores estão abaixo de limites de tolerância, né? Ou seja, você agora está numa condição diferente. Você avaliou agora no mês de março, chegou a uma condição diferente. Aí o que acontece? Sim, professor, e aí nesse caso aí? Nesse caso, aí você tem que procurar o profissional que fez o LTCAT, caso seja um profissional diferente, apresentar aquela situação e pedir para fazer um anexo ao seu LTCAT. Já foram implementadas medidas e agora a situação está diferente. Então vão ser lançados novos eventos, vão ser atualizados, né, esses eventos aí, para colocar, né, agora nós estamos com a situação controlada, agora nós estamos, né, já vai passar lá da GFIP, ao invés de estar pagando 6% a mais, agora já reduziu e não está mais pagando, né? É um ponto até interessante isso que você falou, estarem casadas essas informações. Porque assim, o PGR e o GRO, né? O PGR é o programa, o GRO é a implementação. O que você vai ter de gestão desses riscos ocupacionais. Então essa gestão é uma coisa dinâmica, todo tempo vai estar mudando. Então, a partir do momento que for verificado que essas condições estão mais favoráveis ou ao mesmo tempo mais desfavoráveis, né? É interessante se fazer a atualização sempre desse laudo. Porque assim, como que eu falo, o que é o mais perigoso para a empresa do ponto de vista de passivos trabalhistas, de passivos previdenciários? O mais perigoso é você estar numa situação que é desfavorável e que no laudo está dizendo que é favorável. Como assim, professor? Beleza, vamos lá. No mês de janeiro foi feito um LTCAT e aí a pessoa viu, aqui nesse ambiente não tem risco físico e biológico, tranquilo.
No mês de fevereiro, instalaram uma nova máquina lá. Então já passou a gerar ruído, no mínimo ruído. Tá, beleza. Esses trabalhadores vão estar expostos, mas o LTCAT não foi atualizado. Ah, o LTCAT tem 3 meses. Beleza, mas se você tem um novo risco, já tem que fazer um trabalho em cima desse novo risco, ou já tem que pelo menos atualizar lá suas informações do S2240. Né? Então, isso que você falou é muito importante, Ivo, de estar fazendo sempre esse casamento de informações, de elas estarem alinhadas. Né? E outro ponto interessante para se falar também é que isso aí normalmente a gente vai fazer com base na avaliação. Ah, se eu tenho uma avaliação que o meu valor deu abaixo do limite de tolerância, eu marco outra para daqui a um ano. Desculpa, abaixo do nível de ação, eu marco outra para daqui a um ano. Tá, beleza. Mas se ele já deu dentro do nível de ação, até 50% do nível de ação, então é interessante você colocar 6 meses. Se deu próximo do nível de ação, é interessante você colocar 3 meses. É importante ter essa sensibilidade de quando refazer essas avaliações. Quando eu falo de avaliação, né, a gente não fala hoje só da avaliação quantitativa, só do que se pode medir com equipamentos de coleta, né? Mas também a questão das avaliações qualitativas. Hoje nós temos ferramentas, né, de análise de risco muito importantes que a gente pode utilizar, como por exemplo, você implementou uma medida administrativa. Beleza, eu coloquei uma medida administrativa aqui, a pessoa ficar fazendo rodízio. Pela manhã fica uma pessoa, pela tarde fica outra. E a partir disso aí você vai fazer essa avaliação, né? A avaliação qualitativa ou semi-qualitativa com o uso de ferramentas. Para quem tiver alguma curiosidade, o que eu recomendo? Leiam lá a ISO 31010, né? Ela faz parte da família das ISO 31000. A ISO 31000 é a ISO que fala da implementação, da gestão de riscos, né? Ela não é voltada só para a segurança, mas fala de gerenciamento de riscos. A ISO 31000, ela não é uma norma auditável, né? Ela é uma norma de orientações, beleza? De recomendações, a norma recomendatória, mas ela tem todo esse processo de gestão de riscos. E aí a norma que fala a respeito das ferramentas, né? Porque hoje, assim, hoje a gente está muito voltado, pelo menos a literatura ou a maioria dos cursos, mostra bastante a ferramenta que eu diria, mais fácil assim, de se trabalhar, que é a matriz probabilidade e consequência. Né? Essa daí não descarto ela de forma alguma. Né? Você pode, às vezes, ter matrizes enormes. Quanto mais dados você tiver, mais interessantes. Mas nós temos inúmeras outras ferramentas que podem ser mais adequadas para o nosso tipo de situação. Como, por exemplo, quem trabalha em indústria de processos. Indústria de processos você já pode aplicar um RASOP. Então, assim, temos diversas ferramentas que são ferramentas que estão norteadas, né, que estão descritas lá na ISO 31010. Então, é interessante o pessoal que tiver essa curiosidade, dá uma olhadinha nessa ISO 31010. E aí, voltando, né, só para deixar alinhado que esse ponto que você falou é muito importante de deixar alinhado o que está no o que está no PGR com o que está no LTCAT. Outro ponto também que pode ser utilizado nessa questão do monitoramento, né, é o próprio monitoramento de saúde. Né, a questão dos ASOS, né, se você tem um histórico bem feito, tem um histórico de bastante tempo, isso daí vai estar te embasando também para dizer, nessa área que foi implantada a máquina, tá, beleza, nós já estamos aqui com 2 anos e ninguém apresentou alteração audiométrica. Você colocou a audiometria lá semestral, durante esses 2 anos aqui foram feitas 4 audiometrias, está todo mundo na mesma situação. Então, assim, o controle que a gente está fazendo, mesmo com esse novo risco, está sendo efetivo. E eu acabei falando muito do PGR e não voltei para a pergunta. Desculpa, Ivo, qual era a pergunta inicial? A pergunta era... Eu já tem outra pergunta aqui, mas deixa eu voltar aqui. É somente agentes acima do limite de tolerância. Essa aí a gente já falou já. Não, a outra aqui, o que tem aqui é uma complementação do Aires, ele está falando o seguinte, Ivo, o PGR não pode estar diferente porque as informações sobre avaliações ambientais devem ter como origem o LTCAT. Eu concordo contigo, Aires, mas assim, o que eu tenho visto, né, pelo menos aqui na minha realidade, onde eu atuo, é assim, porque existe uma dificuldade de interpretação da norma. Quem é que elabora o PGR, né? Quem é responsável pela elaboração do PGR? A empresa. E ela tem que contratar um profissional legalmente habilitado. Né? Então, não diz que é um engenheiro ou um médico do trabalho. Um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho. Então, assim, o que está acontecendo muito? Contrata-se, né, para fazer essa parte e contrata-se um engenheiro ou um médico do trabalho para fazer o LTCAT. Né? Então, assim, por exemplo,
Se eu chegar numa organização e já tem um PGR, eu não uso aquele PGR para elaborar um LTCAT, né? Como profissional falando, né? Se eu também chego na organização, já tenho um LTCAT, né? Feito por terceiros e eu vou elaborar o PGR, eu também não utilizo, eu vou verificar o ambiente, né? A gente não, até mesmo por questões de ética, né? Porque será que está correto, né? Qual foi a metodologia utilizada, né? O equipamento estava devidamente calibrado, né? E tem todas essas questões. Então, assim, no caso, quando é dessa maneira, existe esse dilema, até mesmo o empregador, ele não sabe como proceder, né? Uma coisa é quando você contrata uma empresa só, que vai lá e faz todos os laudos e programas. Outra coisa é quando não existe essa dinâmica na equipe. E a NR1, ela vem para isso, né? Porque não adianta eu chegar lá e fazer um programa, o médico chegar lá e faz o outro, né? O técnico de segurança vai lá e faz o outro. Então, assim, agora a gente precisa trabalhar em harmonia. Mas, porém, na realidade, não é bem assim, né? A gente sabe que existe, até mesmo em questões financeiras, a empresa ela vai lá e faz um orçamento com um profissional, com outro, e o que for mais viável ela faz, porque ela não tem informação. Ela não sabe dessa informação. Quem sabe somos nós, né? Então, eu concordo, Aires, contigo, né? Mas, assim, na maioria das vezes, acontece isso. E se o professor Hermes quiser contextualizar sobre isso também, né, sobre as experiências dele, isso é importante, porque o Café com Segurança é justamente isso, né? A gente está aqui trazendo essas questões, né? Bem, agradeço a contribuição do Aires, o ponto de vista da Iva sempre espetacular. Essa questão é realmente interessante estarem casados, né? Nós temos duas situações que eu gosto de colocar assim, de comentar que a gente tem na prática, né, da questão da higiene ocupacional, da questão dos laudos do PGR. É o seguinte, você tem uma empresa que é controlada, né? Quando eu falo de controlada, eu não falo que não tem risco. É uma empresa que aqueles riscos não vão mudar tanto assim, né? Enquanto você tem outras empresas em que essa coisa é mais dinâmica, beleza? Então, assim, numa empresa que é mais estática, eu diria assim, né? Que é mais controlada, não é que ela não vá ter riscos, é uma empresa que aqueles riscos são, assim, permanentes, ou são inerentes, não vão mudar tanto. Então, o LTCAT... Beleza, foi feito o LTCAT, o PGR vai tentar modificar aquilo ali, mas é uma coisa a longo prazo e tudo. E é diferente de uma empresa onde você toda hora pode estar tendo uma máquina nova, pode estar tendo um procedimento novo, pode estar tendo um novo processo inteiro, né? Quando eu falo, o procedimento é só uma parte, o processo é o todo. Então, às vezes, dependendo desse tipo de dinâmica aí, é interessante se trabalhar com a consultoria de SST, a consultoria de segurança e saúde. Então, aí muda totalmente a figura do cenário 2 para o cenário 1. Né? O que muda? Né? Enquanto no cenário 2 você vai estar tendo um acompanhamento contínuo, que foi aquilo que eu falei, né? Mudou aqui o PGR, então é interessante mudar de TCAT. Né? Na empresa 1 não, na empresa 1 você vai ter aquela situação, depois de 6 meses, depois de um ano, vai ser feita análise global e verificada, e aí talvez se mude esse TCAT. Né? O E-Social, né? Dá essa oportunidade, é uma das oportunidades que a Iva falou, né? Quais seriam as oportunidades? O E-Social dá essa oportunidade do dinamismo, né? O que é oportunidade? No mês de fevereiro a pessoa estava exposta a um risco, informou no E-Social que tinha aquele risco X, né? Como a gente deu exemplo, o risco de ruído. Tá, no mês seguinte, se mudou, se já foi controlado, só faz mudar no E-Social, já não tem mais o risco. Da mesma forma, a GFIP já não vai mais pagar, você já vai estar com essa contribuição a mais zero, né? Não é a contribuição do INSS zero. Você vai estar pagando esse diferencial, não. Você vai estar só com essa taxa zero. Então, nessa situação da empresa que é mais dinâmica, o que é o recomendável realmente? É que essa consultoria faça tanto o LTCAT quanto o PGR e vá a todo tempo dinamizando isso aí, vá a todo tempo mudando. Não tem problema nenhum em mudar um LTCAT 10 vezes, né? Você elaborou a RT, no caso, se for um engenheiro, elaborou o RT, pode ir modificando ele, não tem problema, deixando ele sempre atualizado. Isso aí pode ser feito tanto na forma de anexos, que eu até recomendo mais se fazer em forma de anexos, por quê? Porque você vai estar mostrando a evolução. Né? Alguns colegas falam, é um documento conclusivo, então a gente bota só novo LTCAT. Beleza, eu gosto de trabalhar com a situação do anexo. Né? Você colocou, em janeiro foi elaborado um, tá aqui, beleza. Quando foi em março? Não, em março a gente já teve a atualização, então novo anexo, tal, mudou isso. Faz na tabela conclusiva quais as funções, quais as exposições, pronto. Para frente, sempre vai atualizando, porque às vezes você tem mudança só em uma ou duas funções, não precisa fazer um novo LTCAT. Fez um novo anexo ali, colocou 5, 10 folhas ali, tá tudo pronto.
né? Então, o interessante é, se você tem essa dinâmica, se você tem muitas mudanças na empresa, que tenha a mesma empresa que faz, né, o ETK, que seja a mesma empresa que acompanha o PGR, né, para exatamente ficarem casadas essas informações. Bem verdade. Eu agradeço também a contribuição do Aires aí, né? Você vê a importância da gente ter profissionais aqui interagindo conosco, porque sempre traz uma realidade, né? E a gente já trouxe aqui uma informação que talvez era dúvida de muitos colegas que estão aqui nos acompanhando, né, professor Hércules? E obrigado, Aires. Ele sempre nos acompanha, né? Sempre está aqui contribuindo com o nosso canal, com o nosso programa Café com Segurança. E é muito bom ter profissionais como ele, como demais que estão por aqui. O meu coordenador da NET TV já entrou por aqui, o Brito. Vi que o Benvenuto também está por aqui. Da pessoa do coração. Exato. O engenheiro Alberto está dizendo bom dia, prezados. E a gente recebe o carinho de cada um de vocês que está aqui conosco nessa noite. A Cristina, nessa noite, ó, nessa manhã. É porque... Friozinho, né? Deixa parecendo noite. Tá amanhecendo chovendo aqui. Aí eu ainda estou no clima da noite, mas já é manhã, ainda é sexta-feira. A gente precisa trabalhar. Sextou, então, né? Assim, professor Hércules, de novo, a gente não conseguiu cumprir o escopo, né, para variar. Não, é muita coisa, a gente Mas, fala assim, eu creio que foi uma manhã muito promissora, de muito conhecimento, esclareceu muitas dúvidas. Para mim também, né, foi conhecimento, porque mais do que vocês, eu também aprendo aqui, gente. Então, o Café com Segurança, para mim, tem sido uma escola, porque cada semana tem aqui um profissional com muito conhecimento. Eu fico aqui atenta a essas informações, porque... a gente não sabe tudo, né? Então, assim, sempre tem alguém que é expert na área e vai somando, né? E vai construindo conhecimento. O bom é isso. E eu queria, nesse momento, professor Hércules, reforçar alguns convites. Nós temos aí em vista, né, o 3º Encontro Nacional dos Engenheiros de Segurança, que vai acontecer lá em Vila Velha, e do qual eu vou ter a honra de palestrar, né? Então, assim, eu já convido cada um de vocês para estar lá conosco. É um encontro maravilhoso, né? Onde tem muito conhecimento, muito network. Se esforcem para participar. O professor Hércules também vai estar lá com a gente, não é mesmo, professor? Então, já temos 3 convites para o final, a gente está tentando aí, porque vai organizar. Então, se esforcem para estar lá. Vai tentar. É sempre bom ter você nesses eventos. E também quero reforçar, professor Hércules, que nós vamos ter uma live da NET TV a semana que vem. Vai ser uma live, né? Estou divulgando ela já. Sim, relacionada ao Abril Verde. Vai ser no dia 7, às 19h30. Vamos contar com a participação de 2 profissionais bem engajados nas causas da SST. O José Almeida, ele que é coordenador da Campat, né? Vai estar trazendo essas informações atuais. Então, vale a pena acompanhar. O engenheiro Fabrício também, que ele é lá de Vila Velha, né, vai estar participando conosco. Então, aqui no meu feed, no Instagram, tem lá o card, a divulgação, tem a forma de você se inscrever, né? Preciso que você faça a sua inscrição e esteja lá conosco. Vai ser um evento bem promissor e não deixe de participar. Professor Hércules, o senhor... De novo, me perdoe. Você tem alguma contextualização a fazer? Quer divulgar algum projeto? Sinta-se à vontade, a casa é sua. Divulgando projetos rapidinho, a gente vai estar agora em abril, a convite da Presidente Rosa, lá de Maceió, né? Agradeço bastante de coração a Presidente Rosa, é uma pessoa que tem um carinho muito especial, presidente do CREA Alagoas, né? Nos convidou a participar, junto com o conselheiro Carlos Henrique, outro cara que eu admiro bastante, né? Conselheiro da Segurança do Trabalho lá do Alagoas. A gente vai participar do Abril Verde lá, recebemos esse convite. E dizer para os colegas aqui do Piauí que nós vamos lançar na semana que vem, né, na segunda, a programação do nosso Abril Verde, da nossa Campat, né? Nós vamos ter 3 semanas seguidas aí com eventos, uma coisa muito bacana. A gente buscou promover aqui pela APIEST, né, a Associação Piauiense de Engenharia de Segurança. Os eventos vão ser palestras e mini cursos que vão ser dados ao longo do mês, e no final do mês a gente vai ter o nosso Abril Verde, né? Vão ser 2 dias de evento espetacular. Eu posso até já de antemão aqui dizer quem vai vir para cá, o nosso Robson Spinelli, né? O nosso grande mestre vai vir para cá ministrar um curso de PGR, né? Então a APIEST vai estar com essa programação, né? Convido todos os colegas que quiserem participar, né? A gente vai fazer durante os eventos semanais, vão acontecer no CREA, e o evento que vai ser um pouco maior, né? Já tenho certeza, a gente já imagina isso,
vai acontecer lá na nossa casa, né, no IFPI, né? Eu sou professor do IFPI, do Instituto Federal do Piauí, e aí estamos lá organizando para acontecer lá. Eu queria agradecer a toda a diretoria da APES, que tem feito um trabalho muito forte, né? A gente está unido aí para fazer esse trabalho, conseguindo contatos aí com todos os órgãos, todas as entidades, para fazer esse Abril Verde, essa campanha muito legal, beleza? Então deixa o convite aí para todos os colegas do Piauí, a gente vai fazer esses eventos aí durante esse mês, uma coisa bem arrojada, né? Bem adiantada. Perfeito. E para finalizar, só deixar um abraço muito forte, muito especial, um agradecimento, uma admiração imensa à nossa querida Iva, uma pessoa iluminada, especial. Um dia desse ela mandou um áudio que me emociona até hoje, né? Ainda fico escutando às vezes. Uma pessoa muito carinhosa e que eu tenho profunda admiração. Você está palestrando no Enest é apenas um reconhecimento de todo o profissionalismo e capacidade que você tem. Parabéns de verdade, você merece todas essas lavras, meu querido. O trabalho que você tem feito aqui no Café com Segurança, o trabalho que você vem desenvolvendo na Nest TV, né? A gente tinha até, o primeiro evento do ano era a Iva, eu e outros profissionais, acabou as agendas aí, mas eu admiro a Iva já tem bastante tempo e ela merece todo esse reconhecimento. Parabéns, minha querida, o trabalho que você tem feito é realmente um diferencial para a segurança do trabalho em todo o Brasil. Gratidão, meu amigo, colega, né, e professor, porque eu tenho aprendido muito contigo, apesar de não ter tido a oportunidade de estar na sala de aula contigo, mas eu aprendo contigo todos os dias. Agradeço esse carinho com o nosso projeto Café com Segurança. É sempre uma honra ter você aqui, né? E antes de finalizar aqui esse nosso encontro, eu quero reforçar aqui as pessoas que estão falando conosco aqui. O Fábio Queiroz está mandando um bom dia especial para a gente. Só feras. O Roberto Costa está dizendo o seguinte: orgulho do Piauí, abraço de técnicos de segurança do trabalho. Recebemos esse abraço. E sem vocês, Roberto, esse programa não faria diferença, ou não faria sentido, né? Vocês fazem toda a diferença, os técnicos de segurança, os tecnólogos, os enfermeiros do trabalho, médicos, engenheiros, né? Enfim, todo esse time da segurança do trabalho, né? Somos nós que fazemos a diferença nesse país. Não existe um profissional melhor que o outro, o que existe é uma engrenagem rodando, né? Todos trabalhando juntos, né? Exatamente. O Laércio sempre por aqui, o Laércio Silva, um apoiador também do Café com Segurança. Gratidão, Laércio. O Luno Bartender também está por aqui. O Fábio Queiroz dizendo: todos aprendemos. Muito obrigado por multiplicar o conhecimento. O Laércio está falando aqui: Abril Verde na Paraíba, grandes eventos. Gente, eu quero reforçar nesse momento, né? O Nivaldo Barbosa, ele não está aqui conosco nessa manhã, mas eu sei que ele vai assistir a live depois, e ele está, assim, envolvido nas causas da SST. E, assim, é impressionante, como eu estava falando com ele semana passada, como isso mobilizou o Brasil todo. Todas as associações, todas as organizações voltadas à segurança do trabalho, né, estão promovendo eventos, e isso é muito importante, né? Então, um salve aqui para o fundador, né, do Abril Verde, o Nivaldo Barbosa, a nossa querida Aparecida Estrela, que também, né, está no céu, né? Mas exatamente, né? E a gente não pode deixar de citar ela nesse momento. E o Cláudio está dizendo o seguinte: excelente explanação, rica em ideias, muito obrigada. Enfim, gente, o Brito está dizendo que eu seria a mediadora. É verdade, a live da Nest TV do Abril Verde, eu vou ter a honra, professor, de ser a mediadora, né? Vou estar com esses dois grandes aí. Muito em breve devemos ter um evento nosso aí com o Piauí também, né? E é isso aí, a segurança do trabalho é isso, né? Além de proteger vidas, além de contribuir para o crescimento das organizações, a gente ainda tem a oportunidade de fazer essa irmandade pelo Brasil todo. Amizades incríveis. Obrigada, professor Hércules, pelo seu carinho mais uma vez. A casa é sua, você sabe disso. Sempre que quiser voltar, vai ser sempre muito bem-vindo aqui. E obrigado por compartilhar o conhecimento, por estar aqui conosco nessa manhã, mandando essa energia, né, transmitindo esse conhecimento. Muito bom. Gratidão mesmo. E agradeço a cada um de vocês que esteve aqui conosco nessa manhã. E sexta-feira tem mais Café com Segurança. Café com Segurança. Conte com a gente sempre, minha querida. Obrigada. Abraço no coração aí. Tudo de bom. Bom dia.